Então, essas iniciativas colocaram a China numa situação, em termos de competitividade internacional, muito alta. Que é uma cidade que há 30 anos atrás era vista como um patinho feio do cenário internacional. Por quê? Porque ela incorporou a estratégia que hoje a gente chama de ESG. Aí, como você falou, ele nem precisa saber se é ESG. Se você quer chamar de ESG, ABC, isso pouco importa. O importa é o que você está trazendo como conceito. Quer ver um exemplo? Você é uma pessoa eticamente, segue a ética de forma muito coerente. Eu sigo de forma ética muito coerente. Eu não preciso ficar com uma camisa, eu sou ético. Eu sigo este processo. A China é a mesma coisa. Se é ESG ou não é ESG, você percebe que os conceitos de ESG estão incorporados nos agentes privados e agentes públicos. Isso é fácil você perceber, inclusive quando você vai nas conferências do clima. Quando você discute com o corpo diplomático chinês, você percebe isso. Mas ESG com pragmatismo. E ESG, bola no chão. Não em cima de uma visão idílica, que é importante, mas não alimenta as relações de Estados, não alimenta o fluxo financeiro do setor privado. Certo. E isso é a vantagem competitiva que eu enxergo que a China trouxe e veio para ficar. Gostem ou não. Chegou a hora de colocar a bola no chão. Vamos falar português, claro. ESG, aquela famosa sigla. Na sua maioria esmagadora, desde o seu nascimento, serviu mais à reputação do que à obtenção de resultados concretos, econômicos, de impacto real. Só que os tempos mudaram. E agora a gente está voltando à origem do ESG, que é o quê? Uma agenda de risco, de alocação de capital, de risco-retorno. Então, no episódio de hoje, a gente vai mergulhar na evolução desse tema. Começando lá na gênese do ESG, o Era Uma Vez ESG. A sua relação com as conferências do clima, as COP, as famosas COP. Até a maturação que está chegando hoje de uma ferramenta estratégica, que começa pelo porquê que as empresas têm que fazer. Por que ser ESG? É porque eu quero atrair investidor? Eu quero melhorar a minha imagem? Eu quero reduzir meu custo de capital? Eu quero contribuir para o desenvolvimento socioambiental? E mais importante, como é que funciona a ponte disso para o CFO, né? Para quem fecha o balanço. E também a gente vai fazer uma breve viagem para o Oriente para entender como é que a China, sem nunca ter ativamente promovido a agenda ESG, incorporou esses elementos no seu projeto de país. E a gente não vai parar aí. Nós vamos também falar sobre cases práticos de empresas que já entenderam esse jogo e estão jogando muito bem. Vamos falar sobre transição energética, mercado de carbono, a importância das relações com investidores. E para falar sobre isso e muito mais, grande prazer de apresentar o Giuliano Marchiani, que é um químico, molécula, tá? Químico, economista, engenheiro, que é cofundador da Escola de Negócios Lidera, né? Que é uma escola de gestão e de negócio que lançou um programa de MBA focado em ESG, com essa proposta de pé no chão, com gente técnica, gente que entende do assunto e que faz uma preparação real para quem já entendeu que esse jogo mudou e está se preparando para isso. E vamos falar também sobre a parceria entre a Escola de Negócios Lidera e a Cinco, que é um grupo de gestão de negócios, que está ali para preparar as empresas, para fazer a estruturação dos negócios, melhorar a eficiência e muito mais. Ele vai falar melhor sobre isso. Então, para você que está assistindo, preste atenção porque essa conversa é para quem já entendeu que esse jogo mudou. Então, ESG de agora em diante envolve ciência, finanças e estratégia. Então, eu estou com a pessoa certa para falar sobre isso. Giuliano, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado pelo convite. E quero parabenizar e saudar também quem está nos assistindo para esse bate-papo, que seguramente a gente vai trazer esses assuntos de fato como são, a vida como ela é. Bora. Vamos lá. ESG, Era Uma Vez ESG. Conta aí. Você contou para mim lá atrás que, 1972, Estocolmo, começou essa conversa. O clima é relevante. Então, como é que disso chegamos agora em novembro, COP30, Belém do Pará? Maravilha. Aquela bela história, momento Era Uma Vez, né? Uma breve história do tempo. As pessoas às vezes acham, Renato, que ESG apareceu como assim um toque de uma fada madrinha. Não é bem isso. É uma relação de causa e efeito muito bem estabelecida. E, ao contrário que algumas pessoas pensam, a discussão não vem lá da Revolução Industrial. Sim, vem. Mas seria um debate muito acadêmico, que acho que não é o ponto aqui. Trazendo a bola no chão, como você falou muito bem, isso tudo começa, de fato, em 1972, 52 anos atrás, correto? E por quê? Porque naquele momento, na bela cidade de Estocolmo, lá na Suécia, teve uma conferência do clima e meio ambiente humano,
das Nações Unidas, foram 115, 116 países que junto começaram a discutir a questão ambiental. A questão ambiental como risco à sociedade, risco à humanidade e risco à economia. Esse é o primeiro marco que nós temos que estabelecer, histórico, para que as pessoas entendam que essa história começou, não foi semana passada, não foi há 20 anos atrás, como as pessoas falam, foi há 52 anos atrás. Mas esse risco que é de aumento da temperatura do planeta? Começava aquela época a ter uma visão muito embrionária, que aí teria que ter uma discussão antes da década de 70, com o Clube de Roma, que é um outro debate, que teve setor privado sim, de verificar algumas nuances climáticas, nuances térmicas no ambiente da planeta Terra como um todo, que começava a refletir, principalmente na União Europeia, ok? Em 72, alguns reflexos houveram, alguns estudos começaram a ocorrer. Mas o segundo marco que eu considero histórico, e aí na nossa terra, a Terra Brasilis, que foi em 1992, com a Rio 92. Um evento belíssimo lá na Rio Centro, um lugar maravilhoso. O país estava acabando de sair de um período muito difícil que estava vivendo, entrou na primeira eleição democrática depois de 30 anos, etc. Pau. Aí tivemos a Rio 92, que tem um grande marco, o lançamento da Agenda 21. E o início da discussão de que precisávamos fazer alguma coisa, de fato, contra os riscos ambientais que refletiam nos riscos sociais. O que é a Agenda 21? A Agenda 21 é o início da formalização perante as Nações Unidas de uma série de boas práticas, vamos dizer assim, para ser menos acadêmico, que os estados e as organizações privadas deveriam seguir para minimizar os impactos ambientais que já começavam a ser verificados. Então, as Nações Unidas, como um organismo internacional de congregação de interesses públicos, majoritariamente, e também privados, começavam a entender, opa, temos que fazer alguma coisa. Aquela velha frase, né? Houston, we have a problem. E temos problema. E esse problema tanto está acontecendo hoje, a gente vai chegar lá. Tá. O segundo marco qual é? Que eu considero emblemático para mim, que foi a terceira conferência do clima, que aconteceu em Kyoto, na bela cidade, em 97, que aconteceu exatamente para discutir o lançamento daquilo que eu sou profundamente admirador, o conceito de mercado de carbono. Que acredite, as pessoas desconhecem isso. O mercado de carbono, o conceito de mercado de carbono tem uma pegada de um cientista brasileiro, que as pessoas esquecem. Luiz Giovan, um engenheiro do ITA, doutor pela Universidade de Colorado. Ele, juntamente com o Prêmio Nobel de Economia norte-americano, que cunharam o conceito matemático do que se chama de mercado de carbono. Deixa eu fazer só uma pausa rapidinho. Muita gente conhece o famoso protocolo de Kyoto, fala-se muito, mas explica o que é o protocolo de Kyoto e o que isso tem a ver com uma COP. Muita gente não sabe que isso foi decidido numa COP. Então, talvez explicar o que é uma COP e o que além do mercado de carbono, o que foi emblemático no protocolo de Kyoto. Então tá, vamos fazer uma recapitulação. O que é COP? Conference on Parties. Conference é, ou seja, conferência entre as partes formais do organismo internacional chamado Nações Unidas, ok? Criado lá no final da década de 40 pelo Decreto de São Francisco. Muito bem. Em determinado momento, depois da Rio 92, decidiu formalizar uma instituição internacional que congregasse esses países dentro de uma conferência mundialmente reconhecida para discutir mas políticas e estratégias climáticas que abraçassem todos os países membros das Nações Unidas. Ou seja, são todos os países das Nações Unidas que já entenderam Houston, we have a problem, então vamos fazer uma conferência anual para discutir o avanço disso. Sim, todas eram convidadas, não necessariamente todas participavam, okay, tá. Mas as Nações Unidas eram convidadas, então todo mundo era uma conferência, muito bem? A primeira aconteceu, a COP1 foi em Berlim, a COP30 agora no Brasil, foi há 30 anos atrás, em 1995. Tá. E desde então, todo ano acontece uma COP. Tem um colega meu que fala que COP é igual carnaval, acontece todo ano, mas a seriedade é muito maior que o próprio carnaval. O ponto é que nessas conferências o mundo discute. E no começo das conferências, eu vou nas COPs desde 2007, que foi a COP13, que foi em Bali, na Indonésia. Ali foi uma transição de uma discussão puramente diplomática e de Estado para uma discussão diplomática, de Estado e também do setor privado e também com uma participação muito mais acentuada do terceiro setor, que é fundamental para esse debate. Como diz um colega meu, o terceiro setor é a antena das expectativas da sociedade civil organizada e tem que estar lá, que é um debate maduro. E quando teve Kyoto, houve uma discussão. Quais seriam os mecanismos, não só de fomentar estratégias de clima, mas estratégias de repasse de recursos para estados que estavam em decadência ou estavam com problemas econômicos em virtude
dessas perturbações climáticas ou térmicas, como você queira chamar. Uhum. Daí que o conceito do protocolo de Kyoto, que determina a criação, entre outros aspectos, do mercado de carbono, ser reconhecido como um plano Marshall climático. Certo. Que nada mais é um repasse de dinheiro, de recursos, chamados, hoje está um pouco em desuso isso, de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Uhum. E aconteceu. Se você colocar, não me recordo agora o número de cabeça, mas a quantidade de valor até o momento de repasse do mercado de carbono nesse fluxo foi maior que o próprio Plano Marshall. Então, ele foi exitoso. Mas você vê como, ou seja, uma forma de transferir dinheiro do país desenvolvido para o país em desenvolvimento. Você, falando até da questão estruturante financeira, você não vê como implícito a isso está a premissa de que preservar é custo e não receita? Eu entendo, para isso que o mercado de carbono nasceu, para remunerar. Mas assim, uma forma de transferência de recursos. Mas no balanço, você vê lá, é uma despesa de poda, despesa de manutenção, despesa disso, daquilo. E não é uma receita, porque assim, olha, essa árvore em pé, esse bioma mantido, está gerando um serviço ecossistêmico. Isso aqui está garantindo que exista mais suprimento de água, de minério, de recurso natural e por diante. A gente não chegou nesse ponto ainda. E a minha pergunta, tá, S1, S2 chegando. Eu sou cético, para ser honesto, mas é uma boa iniciativa, pelo menos. Mas para mim é o ideal. A gente tem que entender como receita. Mas assim, só fazendo um parênteses, porque é uma coisa que eu já trabalhei com isso antes e eu percebo que o balanço ainda não chegou lá. A gente precisa chegar lá. Só fazer uma ressalva. Eu adoro conversar com pessoas céticas sobre esse assunto, que é um desafio para quem acredita. E tenho certeza que alguns que estão nos assistindo é a mesma coisa. Nós temos que entender o mercado de carbono não como um projeto ambiental. Aí começa o erro. O projeto de carbono é um projeto financeiro. Ponto. É diferente, desculpa, amigo, você não está entendendo a brincadeira. É um projeto financeiro que tem reflexos muito contundentes ambientais e sociais. Para quem já esteve, por exemplo, na Ásia, quem teve alguns países africanos que foram beneficiados com esses projetos, é evidente a melhoria. Infelizmente de curto prazo, por outras razões que não temos tempo para discutir aqui, mas é um fato. Então, o projeto carbono, mercado financeiro, ok? Ótimo. O segundo ponto, acreditar no mercado. No Brasil, em especial, essa descrença, que eu acho que a gente pode conversar daqui a pouco mais com maior profundidade, se deveu a um fato pontual ocorrido alguns anos atrás com alguns players desse mercado que agiram de má fé. Só que contaminaram todo o segmento. Aí eu vou fazer uma alusão ao que eu acabei de falar agora. Considerando que o mercado de carbono é uma operação financeira e não uma operação ambiental, e uma outra premissa, considerando que o mercado financeiro, a base fundamental dele se dá em cima de credibilidade, como uma bolsa de valores da vida, por exemplo, se ela tem a sua credibilidade afetada por qualquer razão, o sistema todo colapsa. Foi isso que aconteceu no mercado de carbono. Não é que ele deixou de existir. Ele foi severamente impactado. Mas muitos players estão no mercado, muitos amigos pessoais meus, e que continuam trabalhando e continuam como uma fênix está voltando a nascer. Foi por causa daquele emblemático artigo lá do The Guardian, que deu essa abalada no carbono, não, ou ele já veio antes? Foi alguns aspectos, não vem ao caso falar nomes, por meu respeito, até tem amigos que trabalhavam nessas empresas e eles não retratavam o que a empresa achava. Começaram a fazer superdimensionamento de áreas verdes na Amazônia, algumas áreas verdes, para você fazer projetos de carbono. Às vezes as áreas sequer existiam, porque é difícil. Como algumas empresas aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo hoje, né? Compre determinado produto e se você pagar R$1, R$2, e o teu produto vai ser compensado com uma área verde no meio do Acre. Lindo a ideia. Quem sabe? Quem foi lá ver aquela árvore no meio do Acre? Com certeza ninguém. Então, como é que você audita? Como é que você verifica? Era muito frágil a relação causa-efeito. E isso causou severos problemas com alguns players, não o sistema como um todo. Então, fechando isso. O mercado de carbono existe, sim. Do ponto de vista acadêmico e científico, ele é muito bem elaborado. Atesto e rasgo meu diploma por acreditar nisso. Ele foi impactado? Foi, por ser uma operação financeira. Ele está recuperando seu fôlego? Sim, com certeza está. Porque tem outras razões, entre elas, você falou que é o momento oriental do nosso debate, chamado a China. Tá, você estava falando de Kyoto. Então vamos evoluir para Paris, para ver como é que então não só o mercado de carbono, mas como é que então evoluiu desde Kyoto até o famoso Acordo de Paris. E daí tentar misturar, começar a entrar no mérito um pouco desse viés mais ideológico, progressista, da tal agenda woke e tal.
como é que você viu isso se moldando e como é que isso agora está se configurando, como eu disse na apresentação, nesse formato mais de agenda de risco? Muito bem. Então, recapitulando aquilo que a gente estava conversando antes, né? Paramos em Kyoto, em 1997. Pô, foi um marco fantástico aquilo ali. Só que o Kyoto já foi determinado com um tempo de vida útil, que terminava em 2015, na COP21, em Paris. E aí eu já estava frequentando as COPs. Eu me recordo muito bem que a COP geralmente são 2 semanas. E geralmente ela sempre começa no domingo, termina na outra sexta. Mas nunca termina na sexta, vai domingo, segunda ou terça. Era sexta-feira à tarde, em Paris, onde estava sendo o evento. E o conceito era, acabou o crédito de carbono. Acabou o protocolo de Kyoto. E ficou aquele clima. Eu lembro que eu saí do evento, era 2 da manhã, voltei 8 da manhã. 11 horas da manhã, aquele sentimento de morte coletiva. De repente chega o ex-presidente da França com o secretário-geral da conferência, chegamos, abemos um acordo. Aquilo foi... Eu lembro que tem uma foto daquilo ali. Que nem a fumacinha branca do Vaticano. É mais ou menos Papa, aquilo. Tava o Algor, aquela história toda. E tem uma foto simbólica dele segurando o acordo e tem uma plateia enorme. Eu sou uma formiguinha ali no meio que eu tava lá. Eu tenho muito orgulho disso, de ter presenciado um fato histórico, porque o protocolo de Kyoto termina, mas nasce o chamado Acordo de Paris, que continua trazendo as questões financeiras para o debate ambiental. Esse é um ponto relevante para você e para os colegas que estão nos assistindo. O que Kyoto e Paris monetiza o debate ambiental. E é aí que ele ganha força. Mas você quer dizer então que se monetizar o debate diminui? Não. Eu estou dizendo que ele fortalece. E fortalece de fato. Talvez a gente vai conversar algumas coisas em cima disso. Mas ele traz uma visão muito mais pragmática e não somente filosófica e romântica. Certo. Tá? Porque isso é realmente importante para o setor produtivo, que é quem majoritariamente vai comprar essa conta. Tá. Mas a gente está falando bastante de carbono, ou seja, isso é o E, né, do ESG. Mas tem o S e o G também. Isso. E como é que você então vê que essas outras 2 letrinhas, como é que elas evoluíram ao longo de todas essas... Não só das COP, né? Mas enquanto agenda de negócios. Muito bem. Aí vamos voltar também àquela uma breve história do tempo, né? Da onde saiu o ESG? Isso aconteceu não porque alguém cunhou, porque achou bonitinho a soma do acrônimo E, depois o S e o G. Não. Isso foi um desafio lançado pelo saudoso Kofi Annan, ex-secretário-geral das Nações Unidas, lá em meados de 2003, para mais ou menos 50 CEOs de grandes fundos de investimento no mundo inteiro, representavam aproximadamente 70% de todo o fluxo de mercado de capitais no planeta. Falaram, olha, temos que incorporar a questão social, environment e governance dentro das discussões do mercado de capitais. E foi um desafio mesmo, a challenge, que foi colocado isso pelas Nações Unidas. O final disso foi criado um documento chamado Who Care Wins, ou seja, quem se importa ganha. Os colegas que estão assistindo, se dá um Google, vai achar esse documento. É um documento pequeno e nesse documento foi cunhado o termo ESG. Então, aí acho que a gente pode começar a contextualizar nosso bate-papo. O que é ESG na sua origem, raiz? Dispõe sobre risco de alocação de capital, sobre prerrogativa ambiental, social e de governança. Ela incorpora esses elementos dentro do balanço dentro de uma empresa, de capital aberto ou fechado. É para isso que foi criado. Aí você pode ver alguns colegas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Então quer dizer então que você quer mercantilizar o debate ambiental? Não. Eu estou querendo trazer esse assunto para dentro do processo decisório das organizações, que boa parte dela dispõe sobre questões de rentabilidade. E rentabilidade está diretamente proporcional ao risco da alocação daquele capital. Certo. Então isso não é perigo. Eu lembro quando eu comecei minha carreira profissional, há 24 anos atrás, se eu falasse isso, eu era demitido. Então eu tinha que inventar um somebody love para começar a trazer esses assuntos. Hoje eu sou demitido se eu não trazer esse assunto. Eu e meus colegas que estão trabalhando nessa área hoje. Isso é fantástico, porque você tangibiliza aquilo que não era tangibilizado. Você tangibiliza o intangível do passado. Você precifica o que não era precificado. Você coloca na balança, no balanço de pagamentos daquela empresa, aquilo que era visto como other costs. Então, perfeito. Então, o Who Cares Wins era: gestores, incorporem o ambiental, social e a governança. Transformem isso numa agenda de risco. Essa conversão dos benefícios, deixei de emitir X toneladas, ou contratei pessoas de uma determinada etnia ou orientação sexual, ou adotei determinada prática de transparência perante os meus acionistas minoritários, por exemplo, para dar um exemplo de cada letra. Você põe isso num fluxo de caixa descontado, num valuation tradicional de uma empresa,
que tem lá receita, custo, despesa, capex, né, variação de capital de giro, imposto, taxa de desconto. Eu, pelo menos, nunca entendi aonde que entra essa calculadora que pega esse benefício aqui e ajusta um custo de capital, ou aumenta uma receita, ou diminui uma receita. Ou seja, quanto que aumenta o meu valuation porque eu reciclo lixo? Quanto que aumenta o meu valuation porque eu contrato a pessoa de tal etnia? O Damodaran, ele escreveu um artigo que para mim foi muito impactante, em 2000 e, sei lá, faz uns 5 anos pelo menos. Não para em pé. E eu comprei, falei, não para em pé. E outra coisa que o Damodaran me inspira muito é o lance das narrativas, porque eu vejo, para mim o ESG eu enxergo isso, é narrativa. Balanço é balanço, débito e crédito é débito e crédito. Pode ter uma métrica de você ajustar uma provisão para refletir um determinado efeito? Sim, com certeza. Mas é a história que se conta sobre aquilo e que tem que ser provada pela ciência, com certeza. E é por isso que o ESG, ele sempre foi essa ponte, deveria, né, ser essa ponte, esse elemento que agrega valor econômico e reputacional. Só que aí começou a desandar o negócio, porque a empresa foi lá, pintou a parede de verde, fez um relatório bonito, falou, eu sou o ESG, tira a nossa nota máxima do ESG, né? Mas tipo zero, não tem impacto. Não tem o ar não tá melhor. A água não tá mais limpa, o macaquinho morreu, sabe? Então, é um pouco isso do que, para mim, foi um grande problema do ESG aqui no Ocidente, que foi politizar o negócio demais, polemizar o negócio demais, enquanto, né, vamos fazer esse breve expresso do Oriente aqui. Um outro país que não usa esse termo, talvez use para as empresas que estão listadas lá em Hong Kong, mas dentro da China não usa, e mesmo assim incorporaram isso no seu projeto de país, que é um projeto de longo prazo, diferente do Ocidente, que pensa em 4 anos, os caras pensam em 50, e estão lá. Tem as suas contradições? Tem, mas, pô, liderança em energia solar. É o que mais queima carvão também, né? Mas, então, tudo isso para fazer essa pergunta. Como é que você acha que a China conseguiu pegar o melhor do ESG, digamos, ou dessa provocação do Ban Ki-moon lá na ONU? Kofi Annan, desculpa. E pôr isso em prática no desenvolvimento de países. Você vê hoje a China liderando produção de carro elétrico, inteligência artificial e por diante. Antes de entrar na China, só para fazer uma ressalva que é muito importante para o nosso debate, até para quem está nos assistindo. Você falou que alguma empresa pinta a parede, isso obviamente foi uma situação figurada. Ao pintar a parede de verde, agora eu sou ecológico. Tomem cuidado, colegas, com um termo chamado greenwashing. A pessoa fala, não, isso é um termo inventado pelo terceiro setor. Não é. Tá? Existe um critério muito bem estabelecido contra isso, e o grande julgador social global hoje, chamado mídias sociais, está implacável com relação a isso. Eu faço parte de um grupo de doidos que lê vários relatórios de sustentabilidade por ano. Acredite, pelo teu olhar eu sei, esse cara é doido, mas eu gosto. É uma coisa legal até para me informar e ver como as empresas estão fazendo. Tá. Mesmo quem não entende, percebe que tem alguma coisa estranha ali. Então, o greenwash hoje é uma coisa muito séria, que esse assunto de pintar uma parede verde está acabando muito rápido, porque as consequências, não somente reputacionais, mas a parte jurídica está crescendo sensivelmente no Brasil, e isso é um grande avanço. Entrando para a China. Quem tiver mais que 25 ou 30 anos, vai lembrar que a China, no final do milênio passado, no final da década de 90, início desse milênio, era visto como um dos países mais poluídos do planeta. Você ia para Xangai, era igual Londres no final do século XVIII, que era o chamado fog, era uma poluição, na verdade, né? Sulfitos, sulfetos e monóxido de carbono. Aquilo por alguns estudos que existiam, e tem uma revista The Economist da época muito forte, eu tenho guardado em casa inclusive, que colocava que se a China, que já era um fabricante de produtos de produtos de manufatura alto no mundo inteiro, mas ela visse produtos de baixa qualidade, continuando naquele modelo, ela teria uma vida curta, enquanto grande nação que estava em construção. Essa transição que ela fez foi muito interessante, exatamente por incorporar termos de ESG, que sequer tinha sido cunhado até então, dentro da sua estratégia de Estado. Não estou fazendo julgamento se a China é boa ou ruim, estou falando do resultado, ok? Uhum. Qual é a realidade hoje, passado quase 30 anos depois? China hoje está na fronteira da tecnologia que todo o planeta hoje deseja, que são energias renováveis, basicamente solar, e
veiculação elétrica, que hoje boa parte das grandes cidades tem, como São Paulo, por exemplo, tem um projeto muito interessante em cima disso, vinculado a uma instituição internacional chamada C40. Então, essas iniciativas colocaram a China numa situação, em termos de competitividade internacional, muito alta, que é uma cidade que há 30 anos atrás era vista como um patinho feio do cenário internacional. Por quê? Porque ela incorporou a estratégia que hoje a gente chama de ESG. Aí, como você falou, ele nem precisa saber se é ESG, se você quer chamar de ESG, ABC, isso pouco importa. O importa é o que você está trazendo como conceito. Quer ver um exemplo? Você é uma pessoa eticamente, segue a ética de forma muito coerente. Eu sigo de forma ética muito coerente. Eu não preciso ficar com uma camisa, eu sou ético. Eu sigo esse processo. A China é a mesma coisa. Se é ESG ou não é ESG, você percebe que os conceitos de ESG estão incorporados nos agentes privados e agentes públicos. Isso é fácil você perceber, inclusive quando você vai nas conferências do clima. Quando você discute com o corpo diplomático chinês, você percebe isso. Mas ESG com pragmatismo. E ESG, bola no chão. Não em cima de uma visão idílica, que é importante, mas não alimenta as relações de Estados, não alimenta o fluxo financeiro do setor privado. Certo. E isso é a vantagem competitiva que eu enxergo que a China trouxe e veio para ficar. Gostem ou não. Tá, muito legal. Voltando para o Ocidente, então, né? Tem essas dificuldades políticas do que pode, do que não pode falar, além da questão científica mesmo, né? De incorporar essas coisas. Então, nos meus passeios por aí pelas empresas, nas conversas, eu percebo que existe um gap, de fato, entre gestão, a formação primeiro, formação técnica. Você é um químico. Eu não sou químico, eu não entendo nada de Não queira fazer muito difícil. química, de biologia, não. Eu sou contador de formação. Engenharia é mais fácil. Então, a galera de finanças não estudou química, nem biologia, Não. nem aquilo que conversa com um macaquinho com solo. Então, a gente não sabe. Né? Então, tem um gap aí entre a formação técnica, a gestão, de fato, que é entender como é que esse risco vira, que tipo de operação eu tenho que fazer na minha cadeia de suprimentos, ou, sei lá, que tipo de tecnologia eu tenho que usar, etc. E a obtenção de resultados. Então, parte técnica, parte de gestão e parte de obtenção de resultados. Existe esse gap, né? Como é que você vê isso acontecendo? Como é que você vê esse desafio? Quão grande é esse desafio de incorporar a ciência para que uma empresa séria, que nem um exemplo que a gente vai falar mais tarde, perceba que o ESG ele não é um departamento, e sim algo transversal, que conversa com marketing, com RH, com tal, mas tudo tem que desaguar ali no CFO. No final, porque se é uma agenda de dinheiro, tem que terminar no dono do cofre. Né? Então, duas perguntas. Como é que você vê esse desafio de incorporar a ciência? Como é que você vê esse gap? E como é que as organizações podem se amarrar melhor, então, nesse formato ESG transversal? Muito bem. Eu tenho um grande amigo meu que fala e trabalha no mercado financeiro há muitos anos, que o protocolo de Kyoto, o mercado de carbono e ESG permitiu o CFO conhecer o gerente ambiental da empresa, que até então ele nem sabia que essa pessoa existia. E a recíproca é verdadeira. Esses conceitos de pragmatismo nas relações ambientais, sociais, de governança de uma organização com a sociedade civil organizada, vão trabalhar com o setor privado, porque o setor público é uma alta pegada e o terceiro setor também. É fundamental você incorporar isso como falamos. E como fazer isso? A pessoa não tem que ser um cientista. Ela tem que contratar um indivíduo formado na USP em química, física ou biologia. Não é esse o ponto. Ele tem que entender os reflexos. Ele tem que entender os impactos com relação à sociedade que ele está envolvido. Você citou agora um autor que tem um artigo e faz ótimos artigos. Eu vou citar outro que, para mim, eu sigo ele de forma quase doentia, Michael Porter. Michael Porter ele tem um artigo em 2010 que foi publicado na Harvard Business Review chamado Shared Value Principle. Que no final do dia, o que é? Aí, o setor privado ele não tem que olhar só para o conceito do shareholder, ele tem que olhar para o conceito do stakeholder. É uma discussão bonitinha, uma visão prática amigo, comece a olhar para fora da janela da sua empresa, porque só para dentro não resolve mais. Só que para você fazer isso, não tem que ser um profundo conhecedor da ciência, você tem que ser um profundo conhecedor das vozes da sociedade civil organizada. Daí a relevância de ter uma boa relação, uma pessoa que faz RI, uma boa pessoa que faz relações corporativas e uma boa área de ESG. Não necessariamente um diretor altamente qualificado, mas um profissional que consiga fazer a tradução dessas expectativas da sociedade que vão vir as diversas e proporcionalmente ao tamanho da empresa para a realidade de custos daquela empresa. A empresa não pode abraçar o mundo.
mas ela tem que priorizar dentro das suas lógicas de projetos de curto, médio e longo prazo. Então, o primeiro passo é ter uma boa equipe que consiga fazer, eu costumo dizer que é o tradutor e intérprete dessa discussão. E esse tradutor e intérprete, esse profissional de ESG, ele possa levar ao conselho, ao processo decisório da empresa, o CFO e as outras partes envolvidas no processo decisório, a compreender aquilo numa linguagem mais pragmática, entenda-se financeira, do que significa aquilo. Qual a vantagem daquele investimento? Em determinado momento do nosso bate-papo hoje, você falou, é só custo. Realmente, você abrir uma empresa tem custo inicial. Sim. Esse estúdio que nós estamos aqui teve um custo inicial, hoje ele rentabiliza. Você também teve. Eu tenho uma empresa que vai um dia falar daqui a pouco, estou tendo custo, vai rentabilizar. A lógica é exatamente a mesma. Se você tem que fazer esse investimento, nesse processo, como você falou, de preservação, ou de fazer um apoio social de qualquer natureza a uma sociedade afetada ou não pela existência da sua organização, mas esse resultado vem tangibilizado ou intangibilizado. E essa intangibilização que me chama mais atenção, que é o posicionamento de marca, que hoje é tão valioso para qualquer organização, que é o chamado branding. O branding hoje, se você analisar friamente, até algumas empresas, até a cor, algumas vezes tem que remeter a questões de social, meioambiental e governança. Isso não é randômico, isso é muito bem calculado. E isso cai exatamente em tudo isso que nós estamos conversando. É estratégia de posicionamento de marca, usando a prerrogativa fundamental o quê? Eu tenho riscos. Esses riscos afetam a minha alocação de capital. Eu tenho que internalizar esses riscos. De que forma? Tendo uma percepção mais aguçada do que está acontecendo ao meu redor. Tá. Ok. Então, bom gancho para a pergunta sobre o porquê, né? O porquê ser ESG. Então, você está falando que vai, a escolha da cor, por exemplo, de uma logo, vai conversar com o branding daquela empresa. E da forma como eu vejo, assim, o ESG se tornou uma regra. Assim, você tem que ser ESG, porque senão o investidor não vai colocar dinheiro na tua empresa e tal. Então, as empresas, eu acho que muitas delas adotaram uma postura defensiva, uma postura de me fala o que eu tenho que fazer aí para checar a caixinha e ficar bonitinho na história. Ou seja, inverteram a lógica, que deveria ser começar com a pergunta, por que eu quero ser ESG, né? Então, como eu falei na apresentação, melhorar custo de capital, atrair investidor, questão reputacional, criar um impacto de verdade. E eu acho que isso dá, inclusive, um gancho para o próximo elo aqui da nossa conversa, que é, por exemplo, esse artigo que você me compartilhou hoje, que saiu no Valor, do Capobianco, lá do meio ambiente, falando que não sei se é um projeto de lei ou se isso já virou uma lei, uma discussão para oferecer taxas de juro regressivas de empréstimos para produtores rurais que têm áreas preservadas. Quanto mais área preservada, mais é o rebate, maior o desconto na sua taxa de juros. Esse é um exemplo. O outro exemplo, então, já entrando no nosso case, a Grande Natura, a grande referência de sustentabilidade no Brasil. Está lá com o compromisso de transformar toda a dívida dela em uma dívida linkada à sustentabilidade. Então, vamos falar, então, desses dois pontos. Primeiro, essa noção da empresa de saber o porquê que ela quer ser ESG, e podemos usar, onde couber aí, esse link com a Natura, que é uma empresa que já sacou isso aí, já está praticando isso daí, e um pouco desses exemplos de benefícios econômicos reais para quem busca colocar isso em prática. Excelente pergunta, Renato. E vamos falar da Natura. Eu particularmente não gosto, a gente comentou um pouco antes de entrar ao ar aqui, eu não gosto de falar de nome de empresa, porque eu não tenho autorização de falar deles, né? Mas a Natura acho que nós temos que falar, que eu costumo dizer que eles são ESG raiz. É isso aí. Eles eram ESG antes de existir ESG. E tem que saudar isso. É só lembrar a linha Ecos. A linha Ecos, para quem usa, é uma linha fantástica e foi um investimento real no vínculo do uso de recursos naturais para alimentar um setor da indústria, que é o setor de cosméticos, que tem uma relação direta com recursos naturais, muitas vezes não renováveis. E a Natura fez isso de uma forma muito fantástica, é louvável, e nós temos que bater palmas, que é uma empresa brasileira que tem reconhecimento, inclusive, fora do Brasil, para quem viaja para alguns lugares do mundo. Conheço algumas pessoas que sentaram na cadeira de sustentabilidade dessa empresa, são pessoas muito sérias, e eu posso atestar que o que eles fazem é alguma coisa que é visceral à organização. Mas vamos fazer a pergunta, você falou, por quê? Será que a Natura tem essa visão voluntariosa de ajudar o meio ambiente, ajudar as pessoas? Com certeza tem. Eu conheço umas pessoas que trabalham e trabalharam lá, e esse sentimento é legítimo.
Mas tem outro fator, que é a competitividade. Então, o setor de cosméticos, especificamente, a Natura é um caso, o Boticário também é outro caso, muito relevante no Brasil, e uma empresa hoje internacionalmente aceita e reconhecida, enxergar lá atrás, na década de 80, que você trabalhar com um conceito de preservação ambiental, com respeito às comunidades ribeirinhas, além de garantir um fluxo de matéria-prima sustentável do ponto de vista ambiental e numa linha de tempo determinada, também garantia uma visibilidade positiva do seu posicionamento de marca. Certo. E sem ser greenwashing. Por isso que eu falo que é raiz. Eles fazem isso porque acreditam, porque reconhece a parte da sua competitividade atrelada a isso. Isso é louvável, isso é fantástico, isso é um case que sempre que eu posso, eu falo sobre esse assunto, porque são empresas que valem a pena. Aí eu pegando a tua pergunta, ampliando um pouco mais a resposta. Por quê? Muito por causa de posicionamento de marca, ainda mais hoje em dia. Vamos pegar um caso notório, eu posso falar o nome porque está na internet, eu não estou falando nenhuma besteira aqui, e tive muito próximo disso, que foram os acidentes ambientais do final da década de 90 e início de 2000 com a Petrobras. Foram acidentes Petrobras, acidentes pesadíssimos, até então. A Lei de Crimes Ambientais tinha acabado de ser promulgada em 1998. Teve um caso notório que prenderam um ribeirinho que estava pegando uma casca de canela e foi preso, ficou 2 meses na época preso, discutiram se aquilo era viável ou não. Em 99 teve o vazamento de petróleo do Baía de Guanabara e 2001 teve o vazamento de petróleo no Rio Paraná. Eu atendi o acidente ambiental do Rio Paraná. Uma experiência de vida muito interessante. Por que eu quero falar isso? 2000, não existia Facebook, acreditem, não existia o Facebook, não existia o LinkedIn, mal existia a internet. Existe vida antes das redes sociais. Pois é, por incrível que pareça. Né? E o impacto da Petrobras foi severo. Existiam movimentos, se não me engano era o Orkut que existia na época, quando falo isso me sinto com 300 anos. Ele tá voltando, você viu? Tá voltando, muito bom, tô achando o máximo, saudosismo total. Que não abastece postos Petrobras. E isso perdurou por muito tempo. O presidente da Petrobras caiu na época. Ela teve uma redução das ações acima de 15%. O impacto foi muito severo na reputação da empresa que tinha controle mais total do mercado. Qual foi o resultado disso? Foi o maior projeto de remediação ambiental e social de segurança que eu considero até hoje no Brasil, chamado Pégaso. E sempre que eu participei disso, trabalhava numa das Big Four na época, foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e eu fazia parte de um grupo de consultores que administrava os projetos. 5,5 bi de investimento de reais, quase 5.200 projetos realizados por 4 anos. Só para remediar? Só para remediar. Qual foi o resultado disso? Toda a cadeia de petróleo, que é uma das cadeias mais poderosas do planeta em termos de geração de emprego e também de geração de receita para os cofres do Estado, mudou sua percepção em relação a riscos ambientais, sociais e de segurança do trabalho, chamado SMS. E eu vi isso na pele. Eu vivi esse processo por 6 anos, trabalhando inclusive embarcado. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito caro para uma empresa não ter cuidado com isso. Nós temos um outro caso de uma grande mineradora que aconteceu uma coisa muito parecida, em situações diferentes da Petrobras, sim, é verdade, mas tiveram que gastar algumas unidades monetárias para reverter esse fato. Esse é o ponto relevante de ter ESG dentro de uma empresa, é ter a sua percepção de risco muito aguçada. Que problemas acontecem? E acontecem com frequência, não tem como não acontecer. A chave, o pulo do gato é você entender como internalizar esse risco, como criar medidas de prevenção, como criar mecanismos estatísticos para você poder prever o futuro a curto prazo. E acredite, a estatística, eu costumo dizer que a estatística é um ótimo instrumento de adivinhação. Sim. Você consegue prever, ainda mais com a inteligência artificial hoje em dia, que é uma excelente ferramenta para este fim. Então, respondendo a tua pergunta, para que fazer isso? Para evitar os problemas, pensando somente no Brasil, tá? Lá fora tem tantos outros, em especial nos Estados Unidos, para evitar esse dispêndio imenso de valores que não estavam disponibilizados no orçamento, não estava numa linha do centro de custo, o CFO e o conselho jamais tinham avaliado aquilo, só que esse dinheiro vai ter que vir. Não tem opção de escolha. Sim. E essa é a grande vantagem competitiva que a ESG traz para a organização. Estou falando em ESG do ponto de vista pragmático, bola no chão, que nós estamos conversando aqui. Tá, bom, e esse dinheiro muitas vezes tem que vir através de uma dívida, né? Se não é do capital, que já está no caixa. Então, eu acho que isso abre um gancho para a gente explorar esses 2 grandes tipos de dívidas, os 2 mais conhecidos principalmente, que são os Green Bonds
e os tais SLB, né, os Sustainability Linked Bonds. Como é que você vê, que tipos de instrumentos de dívida estão relacionados à sustentabilidade? Diferenciar, no caso, o Green Bond é uma coisa focada no projeto, o Sustainability é mais amplo. Como é que se organizaram os produtos de dívida para ESG? Tá. Pegando uma parte da pergunta anterior, a Natura ela fez um caso que ela foi notório. Por ela ter essa percepção raiz de ESG, ela fez um movimento que eu considero muito ousado, só para quem confia realmente na sua capacidade. Ela atrelou sua dívida, praticamente na sua integralidade, a desempenho ambiental, que é o Sustainable Linked Bond. Ou seja, é uma dívida atrelada a questões de sustentabilidade. Eu não tenho 100% disso, mas quase certeza, é a primeira empresa no Brasil e uma das empresas no mundo inteiro. Por quê? Você fazendo isso, você tem um certo prêmio na captação desse recurso. E essa é a vantagem. Eu trabalhei numa empresa algum tempo atrás que fez uma operação similar. E eu tive que fazer, você já foi de empresa grande, sabe disso, se a pessoa que fala não para um conselho como recomendação, falou, olha, que o conselho queria fazer o seguinte, vamos atrelar nossa dívida a emissões de green bonds. Olha, a realidade é essa. Quer fazer? Além de você perder o prêmio, você vai pagar uma sobretaxa. Se quer fazer, segue a vida. Tá? Esse é o papel da dívida de ESG, concorda? Felizmente o conselho não seguiu com essa premissa. Mas a dívida estruturada, dando uma lógica, eu falo, daqui 2 anos eu vou lançar uma dívida atrelada a resultados ambientais, atrelada a um projeto ambiental muito bem desenhado. Você traz o benefício do dinheiro mais barato, mas o pulo do gato qual é? É o liability. É você divulgar para o mercado o seguinte, olha, eu tenho uma governança muito bem estruturada dos meus riscos de alocação de capital, considerando questões ambientais, sociais de governança, e o setor financeiro está me dando essa carta aqui. Então, e é doido isso, né? O setor financeiro, vamos pensar, o banco, vamos falar um banco genérico aqui para não dar nomes, né? Mas se a empresa captou mais barato, o banco que emprestou está cobrando mais barato, consequentemente está ganhando menos juros do que ele poderia se emprestasse para uma outra empresa X. O banco, então, ele também ganha com a reputação disso. Eu estou financiando um negócio verde. Sim, sem dúvida. Mas e como é que fecha isso no banco, assim, em termos da lucratividade dele por oferecer uma taxa menor? Onde ele ganha além da reputação? Tem que ver o spread do banco. É uma discussão muito mais financeira. Por isso que eu falei, um banco genérico. Um banco genérico. Vamos pensar um banco do país da Alice. Né? País da Alice. Esse banco tem um determinado spread. O spread, na verdade, o que é? Você precifica o risco que o banco julga ter. Né? Mas esse spread, geralmente, ele é um tanto quanto confortável em boa parte do setor financeiro, ainda mais no Brasil, por uma série de razões aqui que a gente não vai ter tempo para discutir isso, infelizmente. Mas essa redução de taxa, e vamos deixar bem claro, não que isso impacte positivamente para dobrar o bônus dos executivos. Vai ser um dinheiro reduzido, que é somado, que vai ser um cost avoidance que você vai ter no teu balanço, ele pode ser direcionado para ações sociais. É um processo que se retroalimenta. Então, o setor financeiro começa a ver isso como vantagem, sim. Reduziu agora, recentemente, por algumas mudanças geopolíticas que ocorreram, mas agora volta de novo para o eixo principal, que é como eu falei outro dia. Não tem governo no mundo que consiga mudar a percepção de risco global. Tá? E essa percepção de risco global com relação a questões de ESG é notória quando você olha um jornal e você percebe o que está acontecendo no mundo em termos de alterações climáticas. Elas é um fato. E me permite fazer um adendo aqui a essa sua pergunta, já alimentando um fechamento. As mudanças climáticas, ela não tem um viés político. A mudança climática não tem um viés financeiro. A mudança climática não tem partido político. A mudança climática simplesmente é. Tá? Ele é um fenômeno físico e um fenômeno químico. Facilmente explicado, guardadas as proporções, com química que você aprendeu, que imagino que você gostava muito na escola, do 2º grau. Mas é fácil você entender o que está acontecendo. Então não tem como você falar que não existe. Você pode não concordar e eu vou respeitar a tua opinião, você e tantos outros. Mas é um fenômeno que está aí. São Paulo é um caso notório disso e outras cidades do Brasil. O ponto é, o que eu vou fazer para internalizar isso? De que forma? Então, se você internalizando isso, além do benefício reputacional que a gente falou, além do benefício da competitividade, por exemplo, se você quiser captar novos mercados, principalmente na União Europeia, até mesmo na China, você tem uma possibilidade estratégica de desenhar um processo de captação financeira que é fundamental, quase intrínseco para qualquer empresa privada no Brasil e no mundo inteiro, dentro de uma lógica de trazer
tudo esse esforço que você fez, e acredite, é difícil, é trabalhoso, não necessariamente caro, mas tem que suar muito a camisa. E junto com o seu CFO, falar para ele assim, meu amigo, vamos junto aqui que todo mundo vai ganhar um bom dinheiro. Vamos junto aqui que você vai garantir para o banco um discurso muito mais aceitável. E como você falou, o banco fala, opa, peraí, uma empresa desse tamanho, com esta marca, eu divulgar uma captação Green Finance ou Sustainable Linked Bond, o que seja, também traz o benefício reputacional, porque é uma forma dele oferecer ao mercado, principalmente banco de varejo, e tem um grande banco que faz isso com maestria, que é o quê? Nós estamos investindo na transição climática, na transição energética, e isso conta ponto ainda mais no varejo. O varejo, Renato, é um dos setores mais sensíveis para as questões climáticas hoje que eu considero no Brasil de longe, porque ela é muito sensível às chamadas mídias sociais. Tá. Você falou transição, né? Vamos então falar de química, então, né? Petróleo, transição energética. Petróleo. Vamos ver, vamos falar sobre o tal do net zero, né? Vamos falar sobre o papel do petróleo enquanto financiador da transição energética. O quão viável ou não viável isso é. O papel do mercado de carbono nisso. Eletrificação de frotas e aí por diante. Qual que você acha que... Vamos primeiro começar desmistificando essas coisas sobre net zero. Tentar trazer uma noção clara sobre o quanto de petróleo ainda existe, não sei se esse dado é fácil de trazer assim, mas o papel dos recursos fósseis que são finitos em uma realidade onde a demanda energética só aumenta, por eletrificação, por inteligência artificial. Eu tive essa conversa com o Gasparino, conselheiro. Eu fiz 2 setas para baixo, né? Tipo, petróleo, gás, carvão, acaba. Energia, sobe. Da onde vai vir essa energia? Né? Ele falou, não, então o fóssil financia o solar, por exemplo. Quão pragmático isso é? Quão realista é o conceito do net zero? Né? E aí a gente entra no mérito, a gente pode talvez abordar de novo o mercado de carbono como solução, como agente de financiamento para isso. Ok. De novo, bola no chão, pragmatismo total. Eu acho curioso quem fala assim, não, vamos acabar com o consumo de petróleo no planeta. Eu falei, lindo, então vamos ter que morar todo mundo na floresta, porque não tem como você viver sem petróleo. Tá? Eu costumo dizer que nós somos viciados visceralmente por petróleo, consciente ou não. Nós dependemos do petróleo. Nós estamos aqui hoje, tudo que nós estamos vendo aqui, que vocês estão vendo aqui pelo canal, depende do petróleo. Tem petróleo, tem derivados do petróleo aqui. Sim. Só que tem uma distinção do petróleo para mobilidade e petróleo para o que chama-se química fina, que é a produção de plástico, resinas e tanto mais. São coisas totalmente distintas. Tá? Este primeiro, que é para mobilidade urbana, ou seja, veículos pesados, veículos leves, que trouxe você até aqui, ou Uber ou não, que for que seja, não estou fazendo comercial do Uber, mas assim, que veio para cá ou não. O petróleo combustível. O petróleo combustível, esse está tendendo a uma queda significativa em âmbito global e em especial no Brasil. Por quê? Porque a eletrificação, a mobilidade elétrica surge como uma solução hoje muito mais real, financeiramente muito mais aceitável do que era 5, 7 anos atrás. Isso está acontecendo naturalmente. Porque está linkado naturalmente com o mercado de carbono. Não, porque está linkado aos benefícios também da operação, está linkado ao benefício financeiro do usuário final. Estou falando isso quanto ao seu custo de oportunidade de comprar um carro a combustão, comprar um carro elétrico. Estou falando no Brasil, está se tendo uma demanda natural desse ativo, ok? Então, esse processo vem ocorrendo naturalmente por um processo de oferta e demanda. São aqueles milagres que o mercado costuma praticar. O outro, não, vamos acabar com o petróleo, vamos transformar em plástico 100% biodegradável. Eu sou totalmente favorável a isso. Mas a escala que nós temos de consumo de plástico hoje no mundo, em relação ao que está acontecendo no planeta, em termos gerais, ela é totalmente desproporcional ao tempo de reação. Então, nós temos que olhar para esse segmento. Não, para esse segmento, que já está naturalmente acontecendo. Ok? A indústria de petróleo, então, dessa forma, eu não considero que ela é o vilão da história. Porque eu trabalhei na indústria há alguns anos, são quase 7 anos nessa indústria, e sei o quanto que ela investe. Alguns mais, alguns menos, mas investe. Por quê? Para garantir sua competitividade. Para garantir sua participação na aceitação pública daquilo que ele faz. Tem uma empresa aqui no Brasil que está fazendo isso muito bem, de passagem. Mas ela não pode ser vista como uma situação negativa.
Mas, voltando, a química fina, ela continua existindo, e esse é o aumento porque a demanda por plástico e produtos sintéticos vem aumentando sem parar, e vai continuar acontecendo isso, por mais que das ondas de redução de consumo que possa acontecer, como você citou em determinado momento, a reciclagem. As taxas de reciclagem não vão acompanhar as taxas de aumento da produção de matéria-prima virgem. Acabou. O crédito carbono ele pode ser uma alternativa compensatória. Tá? Vamos voltar de novo, bola no chão. O que é o conceito da mudança climática? É o aumento desses gases de efeito estufa, certo? Considerando que a geração desses gases de efeito estufa vão continuar acontecendo, melhorou muito nos últimos 20 anos por medidas de engenharia de processos, indiscutível, mas ele continua aumentando, ok? E a gente já bateu 1,5 graus. Já bateu faz tempo. Esse aumento continua existindo. É o chamado balanço de massa, né? Então, como você tem que fazer? Você tem que compensar em outra forma. Aí vem os críticos, não, mas tem que compensar no Brasil. Aí eu vou falar assim, meu amigo, a atmosfera pega o planeta inteiro. Não tem uma atmosfera brasileira, tem uma atmosfera da Angola. O ar que passa por aqui vai passar pela Austrália. Então, se você pegar isso, entender que nós estamos em um planeta, um sistema semiaberto, que se comunica continuamente por esse ar em movimento, que é o chamado vento, né? As pessoas às vezes esquecem disso. Ou o oceano, né? Ou o oceano. Você consegue compensar o sistema como um todo. Que é isso que interessa. Então, o debate ambiental, ele nunca pode ser considerado local. A atmosfera é mundial, mas o país que emite tem uma linha imaginária lá que fala, isso aqui é meu. A minha língua, a minha moeda, minha lei. Mas não necessariamente meu ar. Mas aí que volta para o lance da competitividade. Por que eu vou fazer? Vou investir uma grana aqui para me tornar super sustentável, tal. E o meu vizinho aqui tá arrepiando de explorar petróleo, não sei o que, vendendo, ganhando muito mais dinheiro. O meu produto é mais caro, o dele é mais barato. Como é que funciona essa... Eu sei, é uma questão filosófica. Eu sei que não... Muito. Isso transcende o meramente numérico, né? Mas tem um pouco desse sentimento da lei da sobrevivência, lei da, tipo, né, matar ou morrer, eu tenho que work hard, como é que é? Work hard, play hard. Tipo, tem que fazer. E às vezes a gente passa por exemplo, você acabou de falar que vai continuar nascendo mais plástico do que a gente vai ter capacidade de reciclar. Bom, aí vem uma pergunta básica. Plástico leva o quê? 500 anos para se decompor, a não ser o biodegradável? Não, uma média de 300 anos. Onde é que a gente vai enfiar tanto plástico? É que não é que não tem capacidade de reciclar, é que existem projetos e às vezes tem que depender da boa vontade da sociedade civil organizada em reciclar. Então é um outro problema que é a capacidade de você, os espectadores estão vendo ali, de falar, não, eu vou reciclar meu lixo. Então, a consciência de você entender que essa ascensão do consumo de plástico, ela vai continuar acontecendo. Tá? Como você resolve isso? Só voltando com a questão do crédito carbônico, com essa questão global. Você entender que isso é um problema global e não local, também é uma variante competitiva. E também é uma responsabilidade de ESG trazer isso à tona. E o crédito carbono, ele é um instrumental muito eficaz para reduzir o impacto geral. E também favorece de maneira geral. Com relação à questão do plástico, você vai cair em outro assunto, quem estava conversando agora há pouco, que é a parte de reciclagem. Alguns plásticos podem ser reciclados, a sua grande maioria, mas alguns não são, chamados termoplásticos, podem ser reciclados. Esses plásticos têm demanda? Tem. Mas é uma resina com uma qualidade inferior. Então, não é uma coisa, vamos reciclar 100% dos plásticos. Espera aí, vamos conversar um pouco melhor sobre isso. Então, você tem uma situação que é um gap que não tem solução. Daí que algumas pessoas começam a trazer o tema, vamos trazer plásticos biodegradáveis. E está acontecendo muito isso. Inclusive, algumas empresas de varejo que dão aquelas famosas sacolinhas que está lá um plástico 100% biodegradável. E realmente é. Descobriram agora, faz uns 2, 3 meses, um fungo na Amazônia que deteriora plástico. Ele é natural da Amazônia. Isso vai acontecer? Vai. Mas provavelmente a minha geração e a sua provavelmente não vão ver isso. Mas isso é um fato, é uma relação causa-efeito que começou com o nosso bate-papo hoje. Porque a sociedade civil organizada exige do setor produtivo privado alguma resposta efetiva contra esses problemas que estão acontecendo na sociedade, tá? Que ele não quer mais consumir de empresas que trazem essa responsabilidade e, de alguma maneira ou de outra, não mostram seu compromisso e atender aquilo no curto, no médio e no longo prazo. Tá. Você está falando da sociedade, então a gente volta para aquele clássico ponto, né? Educação. Educação
é a grande solução, né? Então, vamos então fazer esse gancho. A gente falou bastante sobre o ESG, falamos sobre ciência, falamos sobre clima, falamos sobre governança. Então, assim, vamos lá. Tem a Escola Lidera. Aí ela criou esse MBA, gestão. E ela tem essa proposta bola no chão. Eu assisti aquela live que você compartilhou sobre mercado de carbono, achei sensacional. Então, eu achei muito legal a proposta da Escola Lidera, porque é essa educação ESG que tem essa orientação não ideológica, que tem essa orientação pragmática de geração de retorno e de entender o ESG como agenda de risco. Por que você não faz, então, um panorama qual que é o programa, quais são os principais módulos, o que a pessoa que vai entrar lá, como é que ela pode esperar que ela vai sair, como é que isso vai melhorar a carreira dela. E aí depois a gente entra na parceria com a 5 para daí a transmutação disso da educação para a gestão de fato. Excelente. Como a gente conversou do nosso bate-papo, você necessita nessa situação, todo esse debate sobre ESG, um conceito básico: ter informação, ter conhecimento, entender o que está fazendo. Hoje no Brasil você tem uma série de oportunidades de aprendizagem, inclusive por universidades tradicionais. São muito bons, conheço a grande maioria, boa parte dos professores são colegas ou amigos particulares e fazem um ótimo trabalho. Mas qual o conceito por trás disso? Muitos trazem um conceito, como você falou, filosófico, outros trazem um conceito acadêmico, outros trazem um conceito quase que idílico. Não estou falando que estão errados, cada qual com seus problemas e com as suas soluções. Eu, como venho de uma carreira executiva de alguns anos dentro dessa área, já passei por algumas empresas, ficou claro que para você se manter, ser sustentável do ponto de vista operacional e financeiro de uma organização, desses projetos, dessas iniciativas, você tem que trazer informações práticas e pragmáticas de como aplicá-la. Daí surgiu a ideia da Escola Lidera, que eu sou cofundador. Qual o conceito dela? Trazer bola no chão para os nossos colegas, nossos futuros alunos, que como você desenvolve ESG, tanto que o nosso lema é para quem deseja decidir. Então, para aquele indivíduo que quer ter uma ascensão hierárquica na organização e ter essa percepção de ESG internalizada, mas tem que ser um analista ambiental? Você pode ser, mas você pode ser um controller, por exemplo. Porque quando a gente conversou hoje, o CFO tem que entender isso, o RI tem que entender isso, o diretor comercial tem que entender isso, porque não tem uma relação puramente passional, é uma relação racional. E por ter isso como fundamento do conceito da escola, a criação das disciplinas seguiu essa premissa. Nós temos disciplinas de finanças, nós temos disciplinas de empreendedorismo, de inteligência artificial, de relações corporativas e institucionais, de relações internacionais, como o país se comunica com os outros organismos internacionais, com os outros, como a União Europeia, como os Estados Unidos, como os próprios BRICS. Esse conhecimento ampliado, não que ele tem que ser um expert, ele tem que saber que existe e como isso se coordena de uma forma unificada, como dizia um colega meu, criando um amálgama dessa situação, preparando esse indivíduo para uma próxima ascensão hierárquica na organização, ou ter condições, como eu conversei aquela hora, de ser um tradutor e intérprete das expectativas e o anseio da sociedade civil organizada, dos impactos negativos ao meio ambiente que a organização pratica, e traduzir isso para o processo decisório para a empresa. Tá? Aí você pode pensar, mas por que relações institucionais? Muito simples. O indivíduo que é o RI, você sabe muito bem disso, acima de qualquer outras características e competências, ele tem que ser um grande comunicador. Eu costumo dizer que o profissional de ESG é um vendedor de sonhos. Ele tem que saber vender que aquele sonho é possível, que vai gerar benefícios curtos, médio e longo prazo, desde para aquele ribeirinho até para o acionista majoritário. E isso é possível. E a Escola Lidera traz essa ideia, traz esse conceito. E como fazer isso? Por meio de professores altamente competentes. Tem PhD? Sim, temos algum PhD. Eu sou professor, eu sou mestre. Mas boa parte deles, 95% dos professores, são executivos de carreira, de grandes empresas. Ou seja, sabe e pratica, e sabe onde pega. Sim. Sabe as dores. E aí, que você vai entrar nesse detalhe, isso eu fico muito feliz dessa parceria estratégica. Tá, você ensina, você capacita, você dá o ferramental para esse executivo seguir adiante. E aí, como é que executa? E o D1, né? E depois? E o day after. Como é que faz isso? Você precisa entender como pratica aquilo. Daí a parceria estratégica com a 5,
São pessoas que conheço, guardo um profundo respeito e carinho por eles, não somente pela sua jornada profissional, mas pela sua competência de entregar aquilo que eu acabei de mencionar, que nós acabamos de comentar aqui. O conceito de valor agregado para essa organização sobre essas prerrogativas de social, ambiental, de governança, atrelada a questões financeiras, a questões tributárias, a questão de gestão. Então, quando você soma isso, dois times, dentro de uma parceria estratégica para fomentar uma solução educacional, de capacitação e competência, e uma capacidade de entrega muito consolidada com profissionais capacitados, é uma tese de sucesso, eu acho. Muito legal. Porque você para pensar, a pessoa sai do MBA com um repertório enorme de informações, e aí vai querer implantar tudo o quanto antes na empresa. Eu acho que legal com a parceria com a 5 é isso, essa coisa da estrutura que eu ouço falar tanto, né? Assim, é bola no chão. Então tá, a gente vai fazer um plano aqui. Começa aqui, a gente passa para cá, a deficiência é essa, a correção é aquela, o plano é esse, o tempo é esse, a ferramenta é aquela. E para daí, porque eu acho que com isso a gente ajuda naturalmente a superar esse estigma que ficou do ESG. Sim. Eu tenho meu grupo de WhatsApp com os Faria Limer lá. Sabe, eu mando mensagem, mandar agora menos, né? Mandar uma mensagem sobre ESG, sabe, agora. Então, se vai continuar chamando ESG no futuro, se vai ter alguma outra sigla ou não, mas a lógica de entender que esse aspecto científico, esse aspecto humano, do ambiental, do social, ele agora faz parte do jogo e ele tem uma proxy financeira, né? Eu acho que isso, essa parceria de vocês com a 5 ajuda a tangibilizar isso. Para mostrar que, como eu falei, para atuar contra um pessimismo, talvez, que tenha ficado do mercado em relação a esse discurso mais bonitinho do que prático, né? Houve eu não gosto de rótulos, mas vamos lá, a vida real como ela é. A rotulagem chamada capitalismo woke, ou seja, como isso queira chamar, isso criou uma situação muito negativa. Eu não acredito nisso, não acho que de fato um capitalismo woke. Houve excessos de algumas setoriais, mas não que se pode criar uma situação crítica tal, desacreditar o conceito. O que nós estamos querendo trazer, e principalmente com o conceito da Lidera e essa parceria com a 5, é colocar a ESG no seu devido lugar, que a gente conversou no começo. Risco de alocação de capital, sobre as premissas ambientais, sociais e de governança institucional de uma organização. Se você traz isso de uma forma muito prática, pragmática, estratégica, com pessoas qualificadas que têm essa percepção, que já sentaram do outro lado da mesa, tiveram a caneta para assinar, para colocar seu nome sob o julgo, seja corporativo ou social, tem muita mais capacidade de, primeiro, informar, treinar, capacitar, e aí vem o papel da 5, que é exatamente executar. Então, eu vejo que não é uma missão, não é uma questão filosófica, não. É uma crença particular, pelo menos eu já vi isso acontecer em algumas empresas muito grandes, onde eu passei, a transição de resultado parcial ou total quando você incorpora isso. É como você falou, você quer chamar ESG, ABC, XYZ, isso pouco importa. O que importa é que você internalize isso dentro da sua estratégia do processo decisório. Sim. Esse é o grande diferencial. E é isso pela qual a Lidera foi criada. Foram 13 meses, exatamente 13 meses até o lançamento, mês atrasado, de lançamento, para estudar o mercado. E essa parceria que vem agora com a 5 somente fortalece isso. Que a gente não chega, olha, entregamos isso agora, ó, shaking hands, legal, segue a tua vida. Não, tem uma parceria estratégica aqui que, caso você julgar pertinente, pessoas altamente qualificadas podem fazer essa entrega, como você falou, eu quero fazer. É interessante, Renato, quando as pessoas participam desses treinamentos, o cara sai pilhado. Não, eu quero plantar árvore, eu quero fazer um programa de diversidade e inclusão. Legal demais. Mas espera aí, para quê? Tá? Às vezes plantar árvore é bom, às vezes não é plantar árvore, às vezes é cuidar do meu quinodorado, estou dando um exemplo. O mais importante é que aquilo esteja atrelado ao seu posicionamento de marca, esteja atrelado à sua estratégia de negócio, principalmente no longo prazo. Porque o greenwashing, um dos pontos principais eu comecei a investir hoje, no dia 1, hoje é dia 11 de julho de 2025. Vou investir R$1 milhão em plantar árvores, pô, lindo. Chega em fevereiro, cadê as árvores? Pô, ninguém regou.
Morreu. Então, e acredita, acontece isso, tá? Não vou falar o nome aqui. Morreu a árvore e morreu o conceito. Pessoal, quando você planta árvore, vocês têm que regar, tá? Isso é muito importante. Então, quando você tem isso de forma muito clara, com capacitação e competência, e com pessoas que podem lhe auxiliar e que pensam igual, dentro dessa visão pragmática, muito eficaz, a chance de sucesso da organização que participa desse ecossistema de soluções é muito mais ampla, muito mais eficaz. Sim. Eu vou até aproveitar para compartilhar uma dor minha, mas acho que é dor do ator, né? Porque eu sou ator, então eu treino executivos para falar, então eles acabam entendendo isso mais sob a perspectiva da oratória, aquela coisa de falar em público e tal, né? Aí eu joguei no grupo dos Faria Limer lá, que eu sou amigo. Eu criei uma abordagem chamada Valuation Narrativo, né? Você pegar um fluxo de caixa descontado e transformar isso em história, essencialmente. Porque é o mesmo arco de narrativa, né? Um DCF e uma jornada do herói, basicamente. Aí eu joguei lá no grupo, lá, falei, vocês preferem que eu ensine vocês a como se comunicar, como comunicar um valuation, ou vocês preferem que eu resolva um BO que vocês tenham aí, que vocês têm que falar com algum investidor, alguma coisa, que eu te entregue um relatório pronto, né? E nesse caso específico da oratória, porque a gente entra nos méritos mais assim humanos, né, coisa de posicionamento, gesticular, tom de voz, etc. Não, Renato, eu te pago aí, cara, vem resolver para mim, tipo, consultoria, né? Então, eu estou falando isso para entender o seguinte. Então, tem a Lidera e a 5, né? Aí você tem um profissional aqui, uma pessoa que foi educada e que contratou essa consultoria. Como é que vai ser esse profissional do futuro? Do ESG, ABC, qual for a sigla. Qual tipo de mindset ou de mudança de visão de mundo que essa pessoa vocês esperam fomentar com essa parceria, para que, sim, a lógica do risco-retorno continue sendo, né, acho que o caráter decisório de um investimento, porém, nessa amálgama, como a palavra que você usou, nessa amálgama de variáveis não financeiras, a árvore, que tem que regar, né, e todo o resto. É meio uma visão de futuro, uma coisa meio utópica aqui, mas... Futuro que está na esquina, né? Exato. Vamos ser bem sinceros. Primeiro, essa organização e esse profissional, uma minha humilde visão, ele tem que seguir aquela premissa do chacrinha, né? Quem não se comunica, se instrubica. Né? Isso aí. A comunicação hoje é uma ferramenta muito poderosa para qualquer organização. Pega desde o setor que é muito mais sensível, isso é o setor de varejo, setor terciário, até setor primário, por exemplo, que tem reserva de mercado como o setor elétrico. A comunicação com o seu público-alvo ela é fundamental. E essa comunicação, as áreas de comunicação, têm que incorporar isso que a gente acabou de conversar. A organização, como uma entidade jurídica, ela tem que saber se comunicar com o chamado stakeholders, aquela palavra bonita, mas na verdade quem é? Quem sustenta a sobrevida dela. Tá? Vamos ser preto no branco aqui. Então, essa capacidade de comunicação com essas partes envolvidas, desde o ribeirinho, a pessoa que mora na periferia, o seu fornecedor, o seu principal cliente, o seu acionista, o governo, o país determinado que você deseja estar ou pretende estar, é crucial dentro desse novo que algumas pessoas chamam novo mercado ou nova economia, ou seja lá o que isso representa. Mas é alguma coisa que não é igual ao passado. Certo. Que você e eu vivemos. Tá? A gente não nasceu ontem, então a gente já tem uma trilha de vida. Quando eu nasci era uma outra realidade, quando eu me formei era uma outra realidade profissional e de mercado. Hoje é uma realidade completamente diferente. E a organização tem que entender isso. E o que chama-se hoje de ESG, e você falou muito bem, eu tenho quase certeza que esse termo vai mudar lá na frente. Assim como algumas pessoas me criticam por isso, para mim ESG é uma evolução natural do que era sustentabilidade alguns anos atrás. Uma evolução natural que continua incorporando aquilo, mas trazendo a discussão de risco, de capital, de organização de forma muito mais madura. A ESG talvez vai mudar para um outro conceito lá na frente. Qual é? Não me interessa o nome. Interessa que o conceito se mantenha e tenha um valor agregado muito maior para aqueles que vão praticar. E aqui no meu caso, que é o teu caso também, é a visão do setor privado. Quem faz a roda da economia de um país girar. Então, ter essa percepção e essa clareza dessa relação causa-efeito e compreender que sim, temos problemas, que nós temos que procurar competências, nós temos que procurar qualificação de forma prática e depois temos que entender como colocar
essa capacidade de compreensão, que eu costumo chamar de caixa de ferramenta, no dia a dia, alguém que ajude, daí o vínculo da Lidera com essa relação, essa estratégia, essa relação estratégica que foi criada com a 5. Ou seja, eu qualifico, potencializo, mostro como é fácil, como se faz, que ajuda para executar, que eles costumam dizer que não são consultoria, né? São executores, eles são mesmo. Estão lá para executar, para fazer a coisa acontecer. Esse casamento, ele é muito feliz e, por coincidência, estou aqui essa semana em São Paulo, exatamente para viabilizar isso. É uma felicidade muito grande ter isso hoje disponível. Muito legal. E tem um ponto que a gente não falou sobre a Lidera, do programa da Lidera, que é a imersão na China. Exato. Que eu até vou te fazer uma petit provocação aqui. Você acabou de falar sobre a importância do setor privado. Tá um pouquinho diferente, né? Como é que é o aprendizado? Como, assim, estar lá, aprender com eles, com essa visão de um Estado capitalista, talvez, que a gente pode dizer dessa forma. Como é que você... Fala sobre essa imersão na China. Maravilha. Não vou entrar no mérito do que é a China, vou deixar minha paixão guardada na primeira gaveta aqui. Não porque eu tenha medo de falar que não tem mais tempo. Mas dá resultado, tá dando resultado. O importante é o resultado. É isso aí. E assim, eles são muito competitivos hoje. Eu trabalho com um tipo de solução para o mercado, que a China é a grande fronteira de inovação nesse sentido. E a China hoje realmente é um case de sucesso muito grande, principalmente no que a gente acabou de conversar. Trazer o conceito de ESG para a realidade decisória do Estado e, consequentemente, que isso foi capilarizado para todo o setor produtivo. Se ele é estatal ou não estatal, honestamente, isso não me interessa. Interessa o resultado. E dentro da Lidera, ao final do curso, ele começa em setembro e vai terminar aproximadamente em outubro, a gente vai oferecer para os nossos alunos, dentro de um custo extremamente barato, porque nós vamos fazer parcerias com agências de viagem, para que eles possam fazer uma imersão de uma semana na China, provavelmente vai ser Shenzhen e Hong Kong. Mas Hong Kong não faz parte da China, isso é uma outra discussão, mas enfim, ele vai conhecer, visitar empresas, conversar com autoridades locais, conversar com autoridades brasileiras, do Itamaraty especificamente, visitar universidades, para ter uma pincelada de o que a China fez para conseguir isso. Não sob a minha perspectiva, mas sob a perspectiva deles, in loco, sentindo a realidade. Um ponto que acho que é importante mencionar para os nossos colegas que estão nos assistindo. Quando a gente criou a Lidera, a gente falou, temos que ter um módulo internacional. Tanto que a última disciplina vai ser Relações Internacionais, por um colega que reside em Brasília e trabalha no Organismo Internacional de Brasília. Aí eu pensei, vamos para a Escandinávia, vamos para a Suécia, vamos para a Noruega. Mas eu costumo brincar, ali é tão perfeito que chega a irritar. Então é tudo muito certinho, muito bem organizado, é um país maravilhoso, pessoas fantásticas. É um instrumento que já é uma solução de ESG que vem desde a década de 70, a gente pode um dia conversar sobre esse assunto, mas já está muito bem estabelecido. A China não. A China é um processo que a gente acabou de conversar. Foram 30 anos de transição, chegou num momento que é evidente a sua competitividade em âmbito global, tá? E tem que perceber esse momento transitório de estabilização. É isso que os alunos da Lidera vão ter a oportunidade de ver in loco. Tá. E isso nos deixa muito felizes, porque os acordos estão praticamente todos terminados e concluídos, exatamente para garantir que essa imersão aconteça com a máxima eficiência possível. Tá. Estamos já chegando no fim. 2 perguntas que eu gostaria de fazer. A primeira é inteligência artificial. Né? Qual que você acha que vai ser o papel da inteligência artificial nesse ESG do futuro? Né? E como é que isso vai conversar com a caixa de ferramentas, aí, o preparo da pessoa, do ser humano ali, educacional e de gestão e tal, e o papel de uma parceria com a 5, por exemplo, para implementar estratégias que envolvam inteligência artificial? Primeiro que dentro da solução da Lidera tem uma disciplina sobre inteligência artificial, que vai conversar com uma disciplina sobre empreendedorismo. A professora de inteligência artificial é uma doutora amiga minha que vai dar aula sobre o assunto e consultora muito conhecida no sul do Brasil. E empreendedorismo é a presidente de um fundo anjo aqui no Rio de Janeiro, muito conhecida. Esses 2 elementos vão se conversar para explicar o seguinte: amigo, aceita que dói menos. O IA veio para ficar. Mas não o IA que ele precisa ficar batendo papo. É o IA do processamento de dados, processamento de informações e previsibilidade no curto e médio prazo. Essa é a sacada.
E dentro de ESG, que dispõe sobre riscos, se você tem uma condição, uma ferramenta, um algoritmo que te garante com uma certa determinada taxa de acerto, determinada previsibilidade de cenários de curto prazo, de 1 ou 2 anos, você justificou o seu investimento. Então, o IA para ESG não é importante, é crucial. E aquela pessoa, aquele profissional que entende isso, tem uma vantagem competitiva muito grande que vai trazer isso para a sua organização. Por isso é da disciplina e também por isso por causa da relação com a 5. Então, a 5 ela tem isso como conceito e pode apoiar na compreensão, não talvez a implementação do IA, mas o que fazer com esse dado tabulado, com esse dado consolidado, como traz isso para o processo decisório. Isso é muito relevante e é um diferencial competitivo que eu considero, como eu falei agora há pouco, quase que vital para as organizações no curto prazo. Estou falando para o ano que vem no máximo. Tá bom, pergunta final. E até fazendo uma alusão aqui de novo à questão da narrativa. A gente vai voltar para o começo da história. Estou até comigo. Né? Valuation narrativo, pessoal. Começo, meio e fim. COP. Né? A gente começou lá a história, era uma vez ESG, as COPs e tal. Novembro está chegando. Temos uma COP, uma cidade que já demonstrou que existem desafios logísticos grandes, né? Acho que existe a pressão do batemos 1,5 graus, existe a pressão de ser na Amazônia, né? Tá no Brasil, tá no coração do que representa uma conferência do clima, de certa forma. Então é muita pressão. Os olhos do mundo estarão aqui. Então, qual que você acha que é a mensagem que nós enquanto Brasil, nós enquanto profissionais que temos esse mindset ESG sustentável na cabeça, novo ESG, tá? Como é que o Brasil tem que se posicionar? Como é que as pessoas têm que entender? O brasileiro tem que largar a mão desse... Isso é uma coisa que eu procuro sempre que eu posso, eu falo. A gente se apropriar dessa noção de país. A gente não é periferia. Nós somos soberania. A gente é grande. Grande real. No mundo. Primeiro mundo, tá? É grande. Que tipo de mensagem a gente manda para o mundo, tanto sob a perspectiva do cuidado com o meio ambiente, da nossa economia, da nossa cultura, e como é que a gente faz para garantir que essa COP30 não seja só mais uma COP de discursos bonitos e adote esse bola no chão que a gente está falando? Ótima pergunta. Eu estava com medo de você fazer essa pergunta, mas já que fez, vamos lá. Primeiro, um apelo. Por favor, abaixe os aluguéis. Está acontecendo em Belém. Está praticamente impagável o aluguel. A especulação imobiliária em Belém está insustentável. Isso não tem nada a ver com o governo. É uma especulação do setor privado de Belém, uma outra história. Uma brincadeira com tom de sério. Agora, com relação à seriedade. A COP30. Eu frequento a COP desde 2007, COP13. Então, já são 18 anos aproximadamente. Já teve COPs difíceis? Teve. Na Polônia, por exemplo, uma cidade minúscula, com problema de locação de pessoas, mas eram COPs de localidades que ninguém queria ir. Essa cidade era Poznan, uma cidade super fria, ninguém ia para lá, só alguns doidos como eu que foram para lá. Belém não, Belém é na Amazônia. Eu lembro muito bem quando foi lançado oficialmente a COP30, foi em Dubai, em 2023, estava lá todas as autoridades nacionais, lançaram Belém, pô, maravilha. Aí a pergunta tá, e agora? Como é que vai acontecer? Belém é uma cidade maravilhosa. Tacacá no Tucupi, coisa mais deliciosa para se comer, uma boa cerveja gelada. Mas ela não tem uma capacidade de absorver a expectativa de quase 40, 50 mil pessoas. Onde vai colocar essas pessoas? De que forma? Com qual segurança? Então, o primeiro ponto é, como o governo brasileiro... Imagina um chefe de Estado num hotel de rodovia, assim, porque não tem mais onde hospedar, né? E acredita, os hotéis de rodovia, sabe quanto está sendo cobrado hoje? Por 7 dias, 150 mil reais. Então, e, novamente, eu não estou criticando o governo não tem nada a ver com isso. O embaixador André, que é o responsável, eu conheço ele, uma pessoa excepcional, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já tive o prazer de conversar. Ele não é mago, ele não consegue controlar todas. As pessoas que estão por trás da COP, conheço boa parte delas, são pessoas que têm uma competência indiscutível, só que isso tem uma limitação geográfica. E isso pode interferir nos debates? Seguramente que sim. Então, como o governo brasileiro vai agir? Não sei. Já vi muita conversa, já vi muitas discussões, tem acontecido uma série de reuniões, que aqui por uma questão de respeito a quem me falou isso, não vou falar publicamente, mas o governo brasileiro, com a iniciativa privada, tem se movimentado, porque o potencial fracasso da COP, que eu não quero, e o que eu puder fazer, eu vou fazer pelo êxito total disso, não é só o governo que perde, não é só o governo atual, é o Estado brasileiro, e são as empresas brasileiras
E são setores muito relevantes desse discurso ambiental e está muito bem alinhado. Como o agro, por exemplo. O agro é pop. Movimento Brasil. É uma indústria fantástica. E ela pode ser penalizada? Pode. Penalizada não. Impactada? Pode. Por um problema conjuntural e geográfico. Sim. Acredito que vai dar certo? Acredito. O brasileiro é ótimo nisso. Os 45 do segundo tempo, dá um jeito e faz. Eu lembro que eu trabalhei na Olimpíada, na Rio 2016, no Brasil. Eu fui diretor de Health and Safety na Olimpíada. E teve um tempo na Olimpíada que falou, meu Deus, sabe o que a gente vai conseguir entregar? E entregou. E foi considerado uma das Olimpíadas mais excepcionais da história recente. Mas muita coisa foi resolvida assim, de última hora. Eu lembro que os gringos não entendiam, meu Deus, como é que vocês conseguem fazer isso? Falaram, amigo, você vai ter que nascer no Brasil para entender. Então, isso é nosso DNA, como você falou, isso é uma coisa brasileira, isso é uma coisa nossa, isso é um valor. E por isso que eu acredito ainda que a gente vai conseguir fazer uma COP com problemas, com certeza absoluta, mas vai sair. Tá? Mas, de novo, baixando um pouco os aluguéis. Mas seguramente a COP vai trazer bons resultados, porque ela vai ser constituída naquilo que é o berço, o principal bioma e riqueza do planeta, chamada Amazônia Legal. Estou falando brasileiro, mas a Amazônia Legal, que pega um espaço muito maior, que pega mais de 50% do território brasileiro. Aqui no patrimônio de todos nós. E a COP30 vai colocar a Amazônia com um valor muito maior do que ela já tem. E como você falou muito bem, nós temos que ter muito orgulho disso. E nós, como brasileiros, temos que trabalhar forte, não criticando, mas trazendo soluções, que é isso que o Brasil mais precisa hoje. Você tinha falado de branding agora há pouco, né? Saiu um estudo, agora eu não lembro quem fez, mas eu sei que está ligado a diversas entidades ligadas ao governo, criaram um documento chamado O Brasil que o Brasil quer ser, se não me engano. Tem a ver com o branding do Brasil. Como é que o Brasil pode ser, deve ou gostaria de ser percebido no mundo. E são um relatório com 100 páginas, mas o resumo é 2 características: acolhimento e pragmatismo. O acolhimento sendo aquele traço do brasileiro cultural, que o mundo inteiro reconhece. Não importa para onde você vai, você fala que você é brasileiro, a pessoa vai abrir um sorriso. Sim, na maior parte dos casos. Né? Então tem esse traço do brasileiro, mas com esse viés do pragmatismo. Se nós chegarmos na COP com discursos bonitos, não vai rolar. A nossa imagem perante o mundo vai continuar desse país do samba, do carnaval, exato, e da caipirinha e tal, e da praia, e que as pessoas gostam, mas não respeitam. Né? E por isso que eu volto para a questão que patriotismo é uma palavra perigosa, né? Dessa questão de se apropriar... Visão nacional. Uma visão nacional. De assim, somos potência. Nós temos a floresta. É uma árvore que não tem um passaporte do Brasil? Não. Mas nessas linhas, como eu falei, nessas linhas imaginárias que a gente chama de países, que é como a gente se entende como sociedade, está dentro desse país. E assim, é um mercado, é uma economia, tem lei, e assim, então a gente tem que ter essa postura pragmática para chegar para as empresas por aí que estão, não sei o que fazer, então a gente fala, a gente vai te dizer o que fazer então. O mercado é esse, dá preço, a precificação é essa, o ativo custa isso. Né? Então é como eu enxergo, sabe? O pragmatismo e o acolhimento. Eu concordo grau, gênero e número com esse relatório. Vamos partir agora para o momento ufanista aqui do nosso debate, né? Que eu acho que é super saudável. Vamos lembrar em 92. Olha o reflexo que ela gerou na história que a gente acabou de conversar aqui. Sim. Tá? Isso reflete até hoje. Vamos lembrar que o Brasil tem origem, o nome Brasil tem o nome de árvore, vem de uma árvore. Sim. A questão ambiental está intrinsecamente vinculada à nossa realidade. Só que nós somos um país passional. E, sinceramente, é bom ser passional. Eu gosto de ser passional. Nós, brasileiros, somos passionais. Só que o momento exige um pragmatismo da discussão. E esse pragmatismo colocar o Brasil como um grande competidor dentro desse cenário global do que se chama dessa nova economia. E algumas pessoas equivocadamente colocam bioeconomia. Eu não gosto desse termo. Eu gosto da nova economia compreendendo a questão ambiental, a questão da sociedade, do patrimônio cultural dessa sociedade como diferencial competitivo do Estado. E o Brasil tem isso de sobra. É só saber explorar adequadamente. E aí é uma visão filosófica, né? Momento de filosofia. Fica, né, para um próximo episódio. O Brasil tem uma chance enorme de se posicionar de forma diferente, como você falou, samba, carnaval, Copacabana, com um país realmente competitivo para esse novo mercado. Vamos lembrar, nós temos quase 80% da nossa matriz energética sem esforço algum renovável.
Nenhum, nada. Não precisamos fazer absolutamente nada. Diferente da União Europeia, que boa parte é carvão nuclear. Então, só nisso, nós já temos uma vantagem competitiva que dá um save de bilhões. Nós temos, como você falou, uma cultura fantástica. Nós somos um povo amistoso. Às vezes, alguns falam até meio bobo, mas eu prefiro dizer amistoso. Nós respeitamos bem, nós recebemos bem as pessoas e vamos receber bem as pessoas na COP. Só que temos que trazer um pouco mais de pragmatismo. E por que eu falo isso? Não por uma visão idílica, porque eu conheço algumas pessoas que estão à frente da COP, falando da COP especificamente. Seja o Itamaraty, na figura do embaixador André, seja na presidente e outras pessoas que eu conheço, que levam isso a sério e conhecem a realidade para que serve uma COP e conhecem a relevância da realização da COP naquele país. Por isso que eu acredito que mais para frente vai sair uma solução, não mágica, mas uma solução brasileira, para resolver esse problema e colocar nós no devido lugar na geopolítica internacional, beneficiando não somente nós como cidadãos, mas principalmente nossos atores privados. Normalmente eu termino perguntando se você tem alguma consideração final, mas você já fez uma belíssima consideração final, mas deixo aberto o espaço se você quiser falar alguma última com os seus milhões de espectadores. Nossa, Não, eu queria deixar um grande agradecimento, foi uma conversa muito legal. Esse podcast ele nasceu com essa eu te falei, ele nasceu como um podcast de filosofia, mas ele se ajustou, né? Mas ele, assim, esse tipo de conversa pé no chão é o que me move. Eu sou um cara de RI, sabe? E para mim, essa ponte, o ESG, eu fico feliz de ver que ela está começando a ser construída. Eu falo, tem o meu ceticismo em relação a S1, S2, mas ver que isso, cases como o da Lidera, parceria com a 5, outras empresas, o ecossistema de impacto, enfim, ver que esse assunto está ganhando corpo, né? Que já, como você falou lá em Dubai, que reconheceram que de fato isso aqui é um problema. Então, são coisas que me animam e ter conversas inteligentes como essa, sabe, para mim é o que, como eu falei, na minha transição de carreira, é o que me faz acordar na segunda-feira motivado, sabendo que eu saí das planilhas para trocar ideia e construir minha carreira em cima disso e aprender e levar para o mundo. Então, só que nada disso funcionaria se não tivesse gente como você para levantar essa bola e pôr ela no chão aqui no nosso caso. Muito obrigado. Digo mesmo, e a minha consideração final é muito obrigado para você, muito obrigado para você ter a paciência de nos ouvir e ver, né? De falar um assunto sem paixão, mas com pragmatismo. Mas que esse pragmatismo alimenta a crença de uma sociedade melhor. É a parte filosófica, né? No final do dia, todo profissional de ESG traz um idealismo por trás, um idealismo legítimo, não esse idealismo um pouco translúcido que se coloca no mercado, de acreditar que você pode agregar valor para a sociedade que você vive. E o profissional de ESG, a empresa que coloca ESG dentro de uma lógica estratégica efetiva, agrega valor para a sociedade. É o que o Michael Porter colocava, o Shared Value Principle, ou seja, é o princípio de compartilhar valor. E não é compartilhamento do valor financeiro, isso é fácil, é aqui tem o dinheiro. Não, é compartilhar o valor de conceitos, de métricas, de princípios. ESG é governança, é moral, é respeitar o próximo, é respeitar os ativos onde você está. Tanto que eu não chamo de meio ambiente, eu chamo de patrimônio ambiental, que é isso de fato que ele é. E nós temos um patrimônio ambiental gigante e temos que ter um orgulho disso, porque é isso que nos faz, que eu acredito aí é a parte mais idealismo 100%, é isso que nos faz de fato brasileiros. Então, é por isso que eu acredito trabalhar tanto nessa área. Muito obrigado. Muito obrigado a você também. Obrigado, valeu. Até mais. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.